Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo num livro que, mesmo com uns 2.500 anos de idade, parece que foi escrito ontem. Com certeza. É um guia para estrategistas, claro, mas também para executivos, negociadores, tipo para qualquer pessoa que precisa navegar por um conflito. É impressionante a abrangência dele. Estamos falando de A Arte da Guerra, do general e filósofo Sun Tzu, lá da China Antiga. Certo. A nossa missão aqui é desvendar por que essa obra transcende tanto o campo de batalha, sabe? E vai parar em salas de reunião e até na nossa vida pessoal. Ok, vamos lá. Ok, vamos desvendar isso. E o que é fascinante para mim é que a longevidade do livro vem de uma ideia que parecia um paradoxo. O objetivo da guerra é evitar a guerra. Exato. O que a gente vai ver é que, para Sun Tzu, um conflito aberto já é um sinal de que a estratégia falhou em algum ponto. Certo. A história suprema, a mais elegante, é aquela que acontece sem que uma única espada seja usada. E essa é a primeira grande surpresa do livro. A gente ouve o título, A Arte da Guerra, e já imagina um manual de combate, né? Totalmente. Mas a primeira coisa que Sun Tzu faz é dizer que obter 100 vitórias em 100 batalhas não significa o máximo da excelência. Ele já quebra a expectativa logo de cara. Ele vira tudo de cabeça para baixo, com uma hierarquia de táticas muito clara. E é uma hierarquia que é basicamente um manifesto da inteligência sobre a força. Como assim? No topo, a melhor tática é atacar a estratégia do inimigo, minar os planos dele antes que aconteçam. Ah, entendi. Agir antes. Isso. Depois, a segunda melhor é romper as alianças dele, deixá-lo isolado. Só aí, como terceira opção, vem atacar os soldados. E a pior de todas. E por último, no fundo do poço das opções, está o que ele chama de calamidade, sitiar cidades fortificadas. E isso é algo que eu queria entender melhor. Porque, intuitivamente, conquistar uma cidade murada, um reduto do inimigo, soa como uma vitória decisiva, grandiosa. Parece, né? Por que para Sun Tzu é essa a pior ideia de todas? A resposta está toda na economia da guerra, que ele detalha no capítulo 2. Um cerco é um buraco negro de recursos. Um buraco negro? É lento, é caro e desmoraliza todo mundo. E Sun Tzu é muito prático nisso. Ele calcula que seriam necessários meses só para preparar os equipamentos. De equipamentos como o quê? Escudos, carroças e para construir as rampas de terra para alcançar os muros. Nossa. Nesse processo, você poderia sacrificar tipo 1/3 das suas tropas e no final talvez nem conseguir tomar a cidade. Então é um desastre logístico e humano. E enquanto você está ali parado, gastando dinheiro e vidas, o que mais acontece? Exato. Você se torna um alvo. Um cerco prolongado esgota o tesouro do Estado, empobrece o povo, Que paga os impostos. pois é, e deixa suas próprias fronteiras vulneráveis para outros adversários que veem ali uma oportunidade de ouro. Ah, claro. O que é genial aqui é que Sun Tzu está pensando como um CEO ou um ministro da economia. Ele entende que uma vitória que leva seu reino à falência é, na verdade, uma derrota. A eficiência é a métrica principal, então. Exatamente. E isso nos leva àquela que talvez seja a citação mais famosa do livro, a base de toda essa filosofia. Já sei qual é. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas, sem perigo de derrota. Essa mesma. E eu me pergunto, a parte mais difícil não é a primeira. Conhecer a si mesmo. É muito fácil a gente superestimar as próprias forças. Sun Tzu fala sobre essa autoavaliação. Fala e é o ponto de partida de tudo. Antes mesmo de analisar o inimigo, ele propõe já no primeiro capítulo uma espécie de checklist de risco. Um checklist? Isso. Ele define 5 fatores essenciais que determinam o sucesso ou o fracasso. Ele está nos dando um framework para essa autoavaliação honesta. Uma checklist de 2.500 anos. Isso. E quais são esses fatores? O primeiro é o caminho, que é a sintonia, a harmonia entre o povo e seus líderes. Basicamente, a equipe acredita na missão. Entendi. O segundo é o clima, as condições do tempo, dia, noite. O terceiro, o terreno, as distâncias, os perigos. As vantagens do campo de batalha. Isso. O quarto é o comando, que são as qualidades do líder. E o quinto é a doutrina,
que é a organização, a cadeia de comando, a logística. É incrível como isso se traduz perfeitamente para um ambiente de empresa, né? Totalmente. Caminho é a cultura organizacional. Clima e terreno, as condições de mercado. Doutrina são os processos internos. Mas o que mais me intriga é o comando. Por quê? Porque a lista de virtudes de um bom general inclui inteligência, probidade, benevolência, coragem e severidade. Benevolência. Num livro sobre guerra, eu esperaria força, disciplina, por que a benevolência é tão crucial? Porque um líder que não é benevolente não consegue o caminho. Ah, faz sentido? Suas tropas não o seguirão em situações difíceis por lealdade, só por medo. E o medo é um motivador bem frágil. Mas essa benevolência precisa ser equilibrada, imagino. Precisa. E é aqui que entra o contraponto fascinante do capítulo 8, onde ele descreve as 5 fraquezas fatais de um general. Que são basicamente as virtudes levadas ao extremo. Certo. Exatamente isso. Ser corajoso a ponto de se tornar imprudente, o que leva à morte. Ser covarde, o que leva à captura. Ter um temperamento explosivo. Isso, o que o torna suscetível a provocações. Ser muito apegado à honra, o que o torna vulnerável a insultos, a armadilhas. E a benevolência em excesso? E, por fim, ser excessivamente benevolente. Isso pode paralisá-lo, fazendo-o hesitar em tomar decisões difíceis para poupar as tropas e, no fim, acabar sacrificando muito mais gente. O grande líder é o que navega entre esses extremos. Com maestria. E para ter todo esse conhecimento de si e do inimigo, não basta só observar de longe. Ele dedica um capítulo inteiro a como obter informação, né? Sim. O capítulo 13, sobre o uso de espiões, é um dos mais pragmáticos do livro. E o que ele diz? Sun Tzu é direto. Conhecimento sobre o inimigo não vem de adivinhação, nem de cálculos com as estrelas. Vem de gente, de pessoas. E aí ele descreve 5 tipos de espiões. 5 tipos? Isso já mostra o nível de detalhe do sistema dele. É um sistema completo de inteligência. Ele fala do espião nativo, recrutado da população local. Do espião interno, que é um oficial do inimigo. Espera, interno? Então ele está falando de conseguir alguém de dentro da organização do adversário, um infiltrado? Exatamente. Alguém com acesso a informações privilegiadas. Uau! Depois tem o convertido, que é um espião inimigo que você convence a mudar de lado. Tem o descartável, usado para levar informação falsa. Para enganar. Isso. E por fim, o indispensável, aquele que consegue ir e voltar com informações confiáveis. E qual o mais importante? Para Sun Tzu, o mais valioso de todos é o convertido. Porque é através dele que você pode recrutar os outros e montar toda a sua rede. Entendi. A informação não é só uma parte da guerra, é a arma mais poderosa. Tudo isso sobre preparação e inteligência faz muito sentido. Mas me leva a uma questão. É possível estar preparado demais? Como assim? Em algum momento, a análise tem que parar e a ação começar. O que Sun Tzu diz sobre o momento de agir, quando o conflito já está batendo na porta? Ele diz que toda ação deve ser baseada no engano. É a consequência natural de ter mais informação que o seu oponente. Toda guerra se baseia no engano. Essa frase, do capítulo 1. Se você é capaz, finja ser incapaz. Se está pronto para atacar, finja estar despreparado. Se está perto, faça o inimigo acreditar que você está longe. É criar uma imagem falsa na mente do adversário. Para que ele tome a decisão errada. É interessante. Você mencionou antes que uma das fraquezas de um general é ser irascível e facilmente provocado. Sim. Então, essa arte do engano de oferecer uma isca é basicamente uma forma de explorar essas fraquezas psicológicas do oponente, certo? Perfeitamente conectado. Se você sabe que o general inimigo é orgulhoso, você o insulta. Se ele é ganancioso, oferece um suborno. O engano é direcionado. Não é aleatório. É uma tática psicológica. E essa filosofia se expande para uma adaptação constante, que ele ilustra com uma de suas metáforas mais famosas, a da água. A água que se adapta a qualquer recipiente. Isso. No capítulo 6º, ele diz que as táticas militares devem ser como a água. A água não tem forma fixa. Ela flui, contorna os obstáculos. Certo.
Ela evita os pontos altos, que são os pontos fortes do inimigo, e busca os pontos baixos, as fraquezas. Então, assim como a água se molda ao terreno, Um exército deve se adaptar ao inimigo que enfrenta. Não existe uma fórmula única para a vitória. eu gosto muito dessas imagens que o livro usa. Elas são muito poderosas para a gente fixar o conceito, né? Ajudam muito. Outra que me marcou foi a do capítulo 5, sobre criar uma vantagem estratégica. Ele descreve uma pedra redonda rolando por uma montanha íngreme. Ah, essa é ótima. A força não vem da pedra em si, mas do potencial gerado pela altura e pela inclinação. Uma analogia perfeita para o conceito de timing e posicionamento. Ele chama isso de Chi, ou potencial estratégico. Xi? Não se trata de quão fortes são seus soldados, mas de como você os posiciona para criar uma força avassaladora, inevitável. Como a pedra rolando montanha abaixo. É sobre liberar a energia acumulada no momento exato. Isso se conecta ao uso de dois tipos de ataque. O Sheng, que é o ataque direto, frontal esperado, E o Xi? e o Shi, que é o ataque indireto, de surpresa, o inesperado. O frontal fixa o inimigo, e o de surpresa o derrota. Exato. E aí ele usa outra analogia brilhante. Qual? Diz que existem apenas 5 notas musicais e 5 cores primárias, mas suas combinações são infinitas. Entendi a lógica. Da mesma forma, com apenas esses dois tipos de ataque, as combinações táticas são ilimitadas. O segredo é nunca ser previsível. Se o inimigo decifra seu padrão, você já perde a vantagem. Já era. Fica cada vez mais claro que este é um livro sobre psicologia. E isso me leva a uma das táticas mais extremas que ele descreve. Sei qual é. A de colocar os próprios soldados em um terreno desesperado. Um lugar sem rota de fuga. Sim, no capítulo X1. É uma tática arriscadíssima. Ele chega a descrever que, antes da batalha, os soldados podem estar sentados, chorando, sabe? Com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma cena forte. Mas quando são lançados nessa situação sem saída, eles lutam com uma coragem que ninguém esperava. Essa tática não soa incrivelmente cínica? Quase desumana? É uma pergunta válida. Fico imaginando como isso se encaixa com a virtude da benevolência que o líder deveria ter. Parece uma contradição. E é a grande contradição da liderança, e Sun Tzu a encara de frente. E o que ele diz? Não é cinismo, mas um entendimento profundo da natureza humana. Quando a sobrevivência se torna a única opção, as pessoas acessam reservas de força, de resiliência que nem sabiam que possuíam. É a motivação no estado mais puro. Mais puro e primitivo. A benevolência do general não está em sempre poupar as tropas do desconforto, mas em saber quando é absolutamente necessário levá-las ao limite para alcançar um objetivo maior. Um objetivo que vai salvar mais vidas no final. Exato. Então, a benevolência é tratar as tropas como filhos amados, como ele diz em outro capítulo, para ganhar a lealdade deles, mas também ter a firmeza de um pai que sabe que às vezes precisa impor uma disciplina rigorosa para o bem deles. Exatamente essa dualidade. O comandante eficaz precisa ser psicólogo. Ele precisa cuidar da equipe e garantir que estejam bem, mas também precisa entender o gatilho que transforma o medo em foco absoluto. E para uma equipe funcionar sob essa pressão, a coordenação tem que ser perfeita. Quase instintiva. E aqui entra a última grande metáfora. A da serpente. A da serpente do Monte Shang. A lenda diz que se você atacasse a cabeça, o rabo revidaria na hora. Se atacasse o rabo, a cabeça atacaria. E se atacasse o meio? A cabeça e o rabo atacariam juntos. Que imagem poderosa. Significa que uma organização ideal não tem departamentos isolados. É um organismo único que reage instintivamente para se defender e apoiar suas partes. Sem precisar de ordens explícitas para cada ação. Exato. É a agilidade organizacional em sua forma mais pura. Fascinante. Então, para resumir o que a gente desvendou hoje, a vitória mais inteligente é a que evita o confronto. Sem dúvida. A base de tudo é o autoconhecimento e o conhecimento profundo do adversário, obtido por análise e inteligência. A informação é chave. A estratégia não pode ser rígida. Ela deve ser fluida e adaptável como a água, sempre explorando as fraquezas, não confrontando as forças. Perfeito. E, por fim, a liderança é um complexo jogo de equilíbrio psicológico entre cuidar e pressionar, entre a benevolência e a severidade. Uma síntese perfeita. E para deixar uma reflexão final, Sun Tzu insiste num ponto no capítulo 6º.
Vitórias em batalha não podem ser repetidas. Porque as circunstâncias mudam. Sempre. O inimigo muda, o terreno muda. Isso levanta uma questão importante para nós. Qual seria? Se a repetição da mesma fórmula de sucesso é uma armadilha, como podemos aplicar esse princípio de constante adaptação, de nunca usar a mesma tática 2 vezes em nossas próprias vidas? Seja na carreira, num projeto. Ou em relações pessoais, para navegar um mundo que está, por definição, sempre em transformação. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.